Boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo vivo? Sim. Certeza? Então tá. Então, já que estão todos vivos, vamos nos harmonizar para essa reflexão da noite. Dando um beijo para Magali e para o tio, que estão fora aqui do Alvorada, presente, né? Mas estão só em corpos. A nossa reflexão dessa noite não seria nem eu que estaria aqui, né? Tinha um palestrante de fora, mas não pôde vir, trocou o dia comigo. Então vamos fazer a nossa reflexão dessa noite. Vou começar com uma pergunta, porque vai ser legal para a nossa reflexão dessa noite, tá? Eu separei aqui fidelidade a Deus, para a gente refletir. Quem é fiel aqui a Deus? Não é pegadinha, gente. Não é pegadinha. A gente vai refletir. No final vocês vão saber. A gente vai falar dessa fidelidade a Deus na era do progresso moral. E aí, para a gente continuar a nossa reflexão, vou fazer umas perguntinhas aqui. Todos acreditam na transição planetária? É uma casa espírita, mas isso não quer dizer que todos acreditem, né? Mas todos acreditam que estamos numa transição planetária. O que mais que eu posso perguntar? Separação do joio do trigo? Mais joio do que trigo? Quem é joio aqui? Trigo? Não, né? Que bom, né? Então, olha só, por quê? Porque essa partezinha é fundamental. Então, aqui nós já temos consciência que estamos numa transição planetária, separação do joio do trigo, né? O Evangelho fala, Jesus veio falando, enfim, sentimos os sinais, estamos percebendo como que está as coisas, mas a gente sempre fala, a humanidade está doida? Se ela está doida, quem é a humanidade? Somos nós, né? Planeta Terra, nós que estamos aqui, tá? Por que é fundamental a gente ter esse entendimento, que a gente está nesse processo? Lembrando que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, certo? Todo mundo topzinho na inteligência. A gente já falou a respeito disso, tá? Então essa é a nossa virtude. Mas a nossa indiferença é a moral. É a nossa atividade moral. Então, nós precisamos nos alinhar disso, certo? Por que eu estou falando disso? E a gente vai entender já o que a gente vai falar de indiferença moral. Essa semana, esse mês, eu não sei, viralizou um vídeo na internet, e aí, quem acompanha aí, não sei se viram. Uma moça que ela se achava uma porca. Alguém viu esse vídeo? Eu vi. Viralizou na internet. Ela se achava uma porca. Então, o que acontecia? Ela, no banheiro dela, criou uma pocilga, colocou esterco, fez maquiagem de porca, colocou o nariz de porca e todos os movimentos da porca. E os barulhos das porcas e tudo. E aí, foram analisar, tem até nome para isso, eu até marquei aqui porque eu sou péssima de nome. É transpécie. Então, né, os psicólogos, os psiquiatras denominaram transpécie. E eu fui lá ver o que é essa transpécie. Olha lá, né? Ele fala assim, ó, é uma pessoa que não se identifica com o corpo que tem. Eles sofrem com o corpo que tem e, quando podem, apelam para cirurgias plásticas. A gente também já viu isso aqui, né? Tem aquele rapaz que é cheio de tatuagem, não é isso? Que colocou, fez os chifres, tudo. Isso, diabão, né?
Diz que ele está cotado para entrar no BBB, né? Então, olha só, lembrando, transição planetária, e a gente está falando de fidelidade a Deus, tá? E aí, o mais impactante, gente, não é ela se achar que é uma porta. As pessoas que estão ao redor achar tudo muito normal. Mãe, pai, tá dando probleminha aí, Vivi? Mãe, pai, namorado, ela tem namorado, e aí as pessoas passam a comungar com ela daquele transtorno. Então, lembrando, momento de transição planetária. Tudo vai parecer normal, mas nada é natural. Nada é natural, gente. Qual é a diferença do normal e do natural? O normal é o que todos nós aceitamos, não é isso? Tá normal, natural, fidelidade a Deus, natureza, normal. Tá dando para escutar, não tá? Tá, né? Eu acho que ele não tá pegando. Se não coisa. Vê se foi. Foi? Foi? Não tem problema não. Se der, fala, mas ó, melhorou um pouquinho. Melhorou? Melhorou, gente? Tá ouvindo? Mas se ele falhar, não tem problema, se vocês estão escutando. Então, olha só, tudo parece normal, mas não é natural. E aí, eu fui buscar lá em Humberto de Campos, ele fala a respeito, na Boa Nova, ele fala no encontro que Jesus teve com os discípulos. Jesus começou nas primeiras preleições lá explicando como que era o reino de Deus, o que ele queria de nós, do Evangelho, né? E aí Humberto de Campos vai narrando o que Jesus falava lá para os discípulos. E aí olha só, entre um ensinamento e outro, Jesus sentiu um burburinho, né? Entre os discípulos, né? Parece aqui, né? Quando a gente fala e fica assim, né? Pensando, analisando, né? Aí sentiu uns burburinhos, Jesus falou, o que será que está acontecendo, né? E foi lá interrogar os discípulos. E olha só, os discípulos falaram assim, olha mestre, tudo que o senhor falou aí é muito legal, muito bom, né? Tudo certo, mas mestre, é muito sacrifício. Essa boa nova é muito sacrifício que a gente tem que fazer. Então olha só, né? Eles até aceitavam o que Jesus falava, mas era muito sacrifício, já pensou? Tem que amar o próximo, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar, orar pelos inimigos. Ah, mestre, isso é muito sacrifício, né? Então eles reclamavam. E aí Jesus ponderou, né, e falou assim, ó, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. O filho e o pai devem estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Então, se eu quero fidelidade com Deus, eu tenho que ter essa união, minha e dele. Nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus para conosco. Sua dedicação acerca os espíritos, cerca os espíritos desde os primeiros dias. Tudo na vida tem um preço. Meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então Jesus falava assim, olha, vocês estão achando que é muito pesado, que é muito sacrifício, tudo isso que eu falei? Dá uma paradinha e pensa o que o mundo exige da gente.
quais são os tributos que o mundo te cobra? Então ele questionou isso. E ele segue, ó. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso, o avarento, o gozador, o mentiroso? E Jesus vai narrando, né? Todas essas pessoas, eu vou pagar um preço por ser avarento, por ser mentiroso. Eu vou pagar um preço. E o Evangelho é um sacrifício? Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-lhes a lealdade, a fidelidade? E aí eles perguntaram, mas que fidelidade é essa, mestre? Gente, simples, a lealdade do coração, a fidelidade do coração. Tem até um meme que é bonitinho, né? A criança, ela fala para Jesus, ó, te dou só o que eu tenho. E aí ela dá o coração dela para o mestre, né? Então, olha só, o mundo exige muito mais da gente do que o Evangelho, do que a fidelidade em Deus. E aí ele segue aqui, ó, desconectar as fontes. E aí a gente vai entender porque a gente não consegue fazer essa fidelidade com Deus. E aí a gente fica na moda. Vamos lembrar do vídeo. Normal. Qualquer um pode ser porca, avestruz. A gente vai falar disso. Eu posso ser o que eu quiser. Quem é a fonte? Humberto de Campos fala. Quem é a fonte? A fonte é Deus. Nesse momento de transição, não podemos desconectar da fonte, a fonte divina. Jesus disse ao doutor da lei, por que me chamas de bom? Tem uma passagem no Evangelho que o doutor da lei fala que Jesus é bom. E ele fala, por que me chamas de bom? Bom somente o meu Pai que estás no céu. E aí começa, né? Nesse momento de transição, precisamos fazer fotossíntese. Humberto de Campos fala, e Haroldo também fala a respeito dessa fotossíntese. Todo mundo aqui sabe o que é a fotossíntese? Que a plantinha faz? O que a plantinha faz? Ela tira nutrientes para sobreviver, não é isso? E aí ele fala dessa fotossíntese da alma. Para a gente sobreviver nesse momento de transição, precisamos fazer uma fotossíntese da alma. Sugar tudo que a gente consegue da onde? Da fonte, da luz. E a gente quer andar na luz? Quer? Quer? Quer. O mínimo esforço? Nesse momento de transição, as almas estão exaustas, combalidas. Olha só, exausta. O que é uma pessoa exausta, gente? Não tem mais força, porque ela está desconectada da fonte, não faz mais a fotossíntese. Estão combalidas. Todas as nossas relações dependem dessa relação básica com Deus. Tudo. Trabalho, relação amorosa, relação com os amigos, tudo, trabalho. A gente precisa estar conectado com essa fonte. Como se conectar com essa fonte? Aí eu separei algumas coisinhas aqui, ó. Na terceira parte do livro dos Espíritos, leis morais. E aí tem a lei da adoração. Quando a gente vai lá nessa parte no livro dos Espíritos e vê a lei da adoração, a gente passa assim meio batido, né? Vou só adorar a Deus. Mas quando a gente traz no contexto, nesse momento de transição, essa conexão com a fonte que é Deus, a gente começa a entender um pouquinho mais. Então tá lá, questão 649, isso para a gente conectar. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus.
Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu faço essa adoração, eu elevo meu pensamento e me conecto com Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem com Deus. Questão 649. A 652, ela fala assim, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Lei natural, lei de Deus. Falamos lá no início. Pois resulta de um sentimento inato. Por essa razão é que existe entre todos os povos. Então, esse sentimento de adoração a Deus, que existe alguma coisa além de nós, é nato do ser humano. É lei natural. Então, queira ou não queira, nós estamos vinculados com essa fonte. O problema é que a gente se desconecta. E aí quer ser porco, quer ser porca, quer ser avestruz. Questão 653. Precisa de manifestações exteriores para adorar a Deus? Eu preciso de rituais? Eu preciso estar como lá os nossos amigos judeus, né? Fazendo na praça pública, né? Lá, porque Jesus falava, né? São hipócritas. Vão lá e eles ficavam em jejum. E aí espalhava os cabelos, não tomava banho. Quanto mais desmilinguidos estavam, eles falavam que estavam com Deus. Não precisa, né? A adoração verdadeira é do coração. Lembra que é a fidelidade a Deus? Entregar o meu coração. Só isso, tranquilo. Então, não preciso de práticas exteriores para fazer isso. E a 659, qual o caráter geral da prece? Então, a gente está dando dicas aí para se conectar. A adoração, me eleva os pensamentos, eu me conecto com Deus. E a prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propormos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Em que das 3 nós estamos? Pede, né? Mas pede. A gente pede, como a gente pede, né? A gente pede e muito, e nunca está satisfeito. Porque a gente acha que Deus não sabe das nossas necessidades. Nós queremos ser autossuficiente. E aí a gente se desconecta com tudo isso. Olha só, né? Não precisa nada disso. Esse é o objetivo da adoração, fazer que todos os nossos potenciais estejam conectados a Deus. Temos um conjunto de deveres da criatura. Então, olha só, já falamos como se conectar com Deus, tá lá, né? Na lei da adoração. E aí, tem 3 deveres, porque a gente gosta muito de... Como é que é o outro? A gente tem deveres, mas a gente quer os nossos direitos, não é isso? Por isso que a gente pede, porque a gente só quer os nossos direitos. Quando a gente passar a entender os nossos deveres, fica bem o negócio. Então, olha só. Deixa eu ver aqui, que é para não me perder na hora. Podemos dividir em 3 deveres. Primeiro dever, para a gente se conectar com Deus. Dever para com Deus. E aí ele fala, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se focalizamos a luz, essa alma se torna divina, jorra água viva. Ficamos conectados com Deus. Então isso é um dever. Tudo aquilo que a gente adora, a gente passa a ficar igual. Se eu adoro porco, vou ficar igual. Não é isso? E não é brincadeira não, gente. É sério essas coisas. Lembra? Por isso que eu perguntei. Estamos no momento de transição planetária. Onde nos fins dos tempos
Os espíritos iam estar numa tal pressão que só tinha 2 meios de fuga: o suicídio e a loucura. E quando a gente fala de loucura, são esses furtos, né? Que nós vemos. Eu quero sair da realidade. A realidade é muito dura, porque é muito sacrifício, como os discípulos falou, mestre, é muito sacrifício. Perdoar o próximo, orar pelos inimigos, é muito sacrifício, né? Então esse é o primeiro dever. O ser humano se desconecta de Deus de várias formas. A revolta. Os revoltados não dá para estar conectado com Deus. Tem alguém aqui revoltado? Não? Rodrigo me olhou assim com uma carinha. Tem alguém desconectado aqui? A revolta desconecta. Outro, a teimosia. Maria, né? Tem alguém teimoso aqui? Desconecta com Deus. É isso que eles estão falando aqui. Então, é nosso dever estar conectado com Deus. O segundo dever, para consigo mesmo. Dever com Deus e dever para consigo mesmo. Olha só, nós trazemos escrito na nossa consciência profundo anseio de progresso. Está lá. As leis de Deus estão escritas aonde? Nossa consciência. Então não tem como fugir. Ninguém quer ficar parado. Ninguém. A gente quer sempre progredir, tá? O dever de perfeição moral. Então, para conosco, o dever que temos é a progressão moral. É o nosso progresso moral, porque só depende da gente. Não depende de ninguém. Como conseguimos esse dever, né? Através da lei do trabalho. Quem gosta de trabalhar aqui? Trabalha, pode trabalhar, né? Doidos para ganhar na Mega Sena, né? Não vou trabalhar mais, né? Tudo bem. O que mais? Através da lei da reprodução, através da conservação, da lei de destruição. O que o Evangelho quer falar? Está lá na terceira parte, leis morais. Quando a gente passa a respeitar todas essas leis, lei do trabalho, reprodução, conservação, a gente tem um dever com a nossa perfeição moral. O dever da perfeição moral é urgente para que diminua os suicídios, depressão, adoecimento emocional. Quantas pessoas só dormem com auxílio de remédio? Ele faz essa pergunta. A gente conhece quantas? Eu costumo dizer que eu ainda estou no lucro. Eu caio na cama e desmaio. Vou além. Eu posso tomar 1 litro de café que eu estou desmaiando, dormindo na hora que eu tenho que dormir. Mas não é, a maioria não é assim, né, gente? Nós sabemos, né? Que não é assim. As pessoas estão angustiadas. E o terceiro dever? Para com o próximo. Dever para com Deus, dever para consigo mesmo e dever para com o próximo. A coisa mais difícil é enxergar o outro. A gente não enxerga o outro. Saber que ao nosso redor existe o outro. O outro não é uma extensão nossa. Não é. Cada um é cada um. Cada um tem a sua íris que merece, as suas digitais que merece. Não somos extensão do outro. O outro não tem que pensar como eu, não tem que agir como eu. E aí a gente não enxerga o outro. Então a gente não tem o dever para com o próximo.
Porque é muito fácil, né, falar de empatia, mas empatia vai muito mais além. A gente é craque em palavras, né? Esse dever podemos conseguir aplicando, ele dá algumas leis que a gente pode visualizar o outro. A lei da sociedade. Nós não sabemos conviver em sociedade. O direito é só meu e é meu. A lei do progresso, igualdade, liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente consegue colocar essas leis, terceira parte, livro dos Espíritos, leis morais, a gente consegue visualizar o outro. Cumprindo esses 3 deveres, a gente passa a ser fiel a Deus, a entregar o nosso coração nessa geração que é a geração do progresso moral. Combustível para ser reto moralmente é Deus, a fonte. E Deus é amor. O amor é a força que equilibra o universo e a alma humana, enquanto a caridade é a ação que alivia o sofrimento alheio. Lei de justiça e caridade. O problema é que a gente só quer a justiça pra gente, caridade só pra gente, indulgência só pra gente. Nesse momento de transição, estamos num processo de anemia espiritual. Olha só, eu achei essa palavra bem forte, porque quem tem anemia sabe, né? Também os transtornos que causam anemia. Sem amor, falta de nutrientes espirituais. No começo lá falamos das mulheres, né? Da mulher porca. E aí pra gente finalizar, a gente só vai falar de mais uma modinha que tá no ar aí. Também. Porque como a minha amiga Daniela sempre fala, a gente precisa ver esses vídeos. Por quê? Quem tem criança então, quem tem jovem em casa, tem que ficar antenado. Porque o negócio está bravo. Olha só, é a moda os arquétipos. Alguém já ouviu falar dessa moda também? Os psicólogos sabem, né? Muito, né? Dos arquétipos. Então, olha só, né? O que é um arquétipo? Modelo ou padrão passível de ser reproduzido em simulacros ou objetos semelhantes. Carl Jung, que é um psiquiatra, ele diz que são conjuntos de representações que existem no nosso inconsciente. O problema não é os arquétipos, o problema é como estão usando os arquétipos na moda. Podemos ativar esses arquétipos, ou seja, ter esse arquétipo como modelo, reproduzir as características dele. Exemplo, tem um arquétipo da Cleópatra. O que a Cleópatra representa? Inteligência, sedução, determinação. Se eu quero seduzir, se eu quero ficar inteligente, eu começo a ativar o arquétipo da Cleópatra. E aí eu fico igual a Cleópatra. Será? E aí vai seguindo. Aí tem dos bichos, né? Que a gente viu. Tem o arquétipo da águia, que aí eu vou ficar com visão, coragem, liberdade. Olha só que maravilha eu ser uma águia, né? Tem o arquétipo do porco. E aí a gente vai descobrir por que a fulana está igual um porco. Olha só o que o porco ativava: fertilidade, dinheiro, fortuna. Também é usado no marketing, né? As empresas fazem as suas marcas mais fortes. E aí a gente fala alguma coisa contra os arquétipos? Não, nenhuma.
Até anotei aqui, porque aí eu fui procurar mais, né? Platão já falava, a metafísica explica como funciona, e Paulo fala lá no livro dos Espíritos. Por isso que eu digo, quer as respostas? Livro dos Espíritos. Tem tudo. Olha só, 1800 e bolinha, já estava lá na codificação. Hoje é moda. E aí Paulo diz assim, ó, marquei aqui, né? Porém, nesse momento de transição planetária, as almas desconectadas de Deus, querendo a todo custo ser autossuficiente, levando a massa a uma anemia espiritual, porque eu quero ser autossuficiente. O Paulo diz, o fim da humanidade é gravitar para a unidade divina. A gente não tem outro caminho. Sabe o que é gravitar? É ficar em torno de Deus, da divindade. E aí ele segue. E é culpado aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Esse objetivo consiste no culto harmonioso do belo, do bem. Gente, harmonização, belo, bem. Se você vê uma coisa diferente que não seja, não é, eu costumo dizer, tem coisa que não é de Deus, falando assim, né? Porque é estranho, normal, mas não é natural. E ele fala, né? Idealizado pelo arquétipo humano, Paulo diz, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Esse é o arquétipo que a gente tem que modelar-se. Questão 625. Mas é difícil, é melhor ser um porco do que Jesus. É mais fácil incorporar Cleópatra do que Jesus? É claro. É óbvio. Planeta de transição. Planeta de provas e expiações. E qual é a nossa identidade? Para a gente finalizar. Somos imortal. Essa é a nossa identidade. Então que possamos estar atentos às modas. Sem estar na fonte, gente, vai ficar difícil. Ah, vai. E não tem só porco esparramado por aí, não. E aí vai pesquisar, é ovelha, é cobra se arrastando. Se acontecer isso em vossas casas, fique esperto. Porque a nossa identidade é imortal. Então, se somos imortal, ame como imortal. Viva como imortal. E morra como imortal. Então, essa é a mensagem dessa semana. Por isso que eu falei, estamos no momento de transição planetária. Muito obrigada. E agora, neste momento, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Vamos dar tchau para o povo de casa. A Magali ainda está aqui. Deixa eu virar de novo aqui a câmera para ela ver vocês, antes de eu encerrar. Um beijo, Maga, um beijo, Papito, e a todo o povo de casa, tá bom? Que a gente vamos continuar aqui com o nosso trabalho.